Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu quero te falar sobre um homem chamado Jairo. Você vai ler a história dele no livro de Marcos, capítulo 5. Esse homem, ele está com uma filha muito enferma, já quase morrendo. E esse homem, ele vai procurar Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra diante de Jesus. No versículo 22, você vai ver assim, que diz, quando Jairo viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filha está morrendo, por favor venha, põe as mãos sobre ela e cure para que ela viva. Nós vemos aqui que esse homem, ele está altamente desesperado. Ele está vendo a sua filha morrer. Ele vê que tem uma única saída, porque o texto não diz que ele vai procurar médicos, que ele vai procurar curandeiros, que ele vai fazer nada, a não ser ir aonde Jesus está. Na nossa vida, nós precisamos entender que há momentos em que o Senhor vai nos colocar para trabalhar, que Ele vai nos colocar para poder fazer algo, mas há momentos em que só Ele faz. E a única coisa que nós podemos fazer é ir ao encontro de Jesus, ir para onde Jesus está. E esse homem, ele vai desesperado onde Jesus está, ele se prostra. Uma pessoa, quando ela se prostra, é porque ela deixa muito claro assim: olha, não tenho mais nenhum tipo de alternativa, não tenho mais nenhuma chance. Tudo o que eu tenho é a minha fé e eu coloco aqui agora. Esse homem fez isso. Ele colocou toda a fé que ele tinha aos pés de Jesus. E naquele momento, ele começa a explicar a Jesus o que estava acontecendo repetidas vezes. Porque quando nós estamos nervosos, agitados, nós falamos várias vezes as mesmas coisas. E o Senhor, ele não se irrita com isso. O Senhor, ele quer intimidade. Ele quer que nós vamos até onde ele está, que nós falemos com ele, que nós depositemos nele a nossa angústia, mas também, né, a nossa certeza, a nossa fé de que ele tem a solução para nós. E ele vai fazer isso. Só que o que acontece? Enquanto ele está ali desesperado naquela situação, vai chegar aquela mulher do fluxo de sangue que nós falamos ontem. Veja o vídeo de ontem que você vai entender a história. E esse homem agora, no alto do seu desespero, ele tem que esperar. Porque Jesus, ele para atender outra pessoa, para de atender ele, para de ouvir ele, para ouvir outra pessoa. Há momentos na nossa vida que parece que Jesus, ele está dando atenção a outras pessoas, que ele não está nos ouvindo, que ele não está prestando atenção no nosso desespero, que a nossa angústia, ela é pequena e outros têm prioridades. Às vezes nós nos sentimos assim. Mas esse homem, mesmo ele se sentindo desesperado e vendo que a única esperança que ele tinha estava dando atenção a outros lugares, ele não saiu dali. Ele permaneceu onde Jesus estava. Ele tinha certeza de que se Jesus não fizesse nada, ninguém faria. E ele continuou ali, independente do que Jesus estava fazendo, que ele estava curando outra mulher, conversando com a mulher, ele não arredou o pé de onde ele estava. Os olhos dele estavam no Senhor. O foco dele estava em quem podia ter a solução. Só quem tinha a solução para a vida da filha dele. E naquele momento, quando tudo termina, que finalmente Jesus vai falar com ele, já chega a notícia que a filha dele está morta. E nós também, às vezes, nós recebemos notícias de derrota. Parece que tudo que a gente fez foi inútil, nossa oração foi inútil, nosso jejum foi inútil, nosso clamor foi inútil, porque tudo se perdeu. E aí, nesse momento, o Senhor vai falar com ele assim: olha, apenas creia, não dê ouvido. Não preste atenção no que eles estão dizendo. Assim como você veio a mim, prostrou-se a mim, falou comigo e disse para mim que só eu podia fazer, então continue crendo. A mesma coisa eu digo para você. Independente da situação que você esteja vivendo, independente do quadro que está desenhado na sua vida, seja em qualquer área financeira, de saúde, espiritual, seja qualquer área da sua vida, apenas creia. Apenas creia que Jesus é a solução. Jesus é a resposta para você. Não deixe que outras coisas, que outras notícias, que outros quadros que se apresentam tire sua atenção e seu foco de quem é o único que pode resolver. Só Jesus é a solução para a sua vida. Só Jesus muda a sua história. Não tire os olhos dele. Mantenha a sua fé. Se você quer comprar alguma coisa e já foi vendida, mantenha a sua fé. Se você tem um diagnóstico de seu ou de alguém que está negativo, não é bom, mantenha a sua fé. Se você está cansado, esgotado, já não tem mais perspectiva de vida, olhe para o Senhor e mantenha a sua fé. Não permita que essas coisas tire você do foco, porque o Senhor vai operar. O Senhor entra na casa daquele homem, o Senhor vai fazer o quê? Ele vai entrar com o pai, com a mãe, a menina que já está morta e 3 discípulos.
e o resto ele não deixa participar. Por quê? Porque o resto é resto. O resto não acrescenta, o resto não soma, o resto não divide o mesmo pensamento, a mesma ideia, ele não participa, ele não pactua das mesmas coisas que aquele pai pactuava e nem pactua das nossas vidas. Por isso nós devemos olhar para o Senhor e deixar que o Senhor coloque na nossa vida as pessoas que devem participar da nossa vida, as pessoas que vão somar conosco, para que nós tenhamos a nossa vitória, a nossa garantida, o nosso êxito, o que nós esperamos que o Senhor cumpra, que Ele vá cumprir na nossa vida. Amém? Essa é a minha mensagem para você hoje. Não se desespere com o que está ao redor. Não se desespere com cenários negativos. Olhe para o Senhor, prostre diante dEle, fale com Ele e creia somente. E com certeza você vai alcançar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.